Então, meliponicultura como atividade rentável, né? Eu não fiz a enquete, agora nessas últimas 24 horas, mas eu já fiz essa enquete outras vezes. Boa parte das pessoas que hoje criam as abelhas ainda não tem uma rentabilidade com elas, mas a imensa maioria que ainda não tem, pretende ter, né? Seja como uma renda extra, seja num primeiro momento, né, que é o que todo mundo começa, aí acredito eu, para pagar os custos, né, dessa atividade. Que é uma pergunta que acabaram de mandar lá no... Acabaram não, né, que eu tinha... Que colocaram lá na caixinha, que se precisa de muito investimento para começar a criar as abelhas. E não, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas resumidamente, você pode começar com os ninhos iscas ou comprando. Comprando é mais caro. Ninho isca é muito mais em conta, porque você adquire o atrativo, né? Lá o meu atrativo está R$60, 500 ml, uma média de frete aí, se for pro estado de São Paulo, sai menos de 20. Mas numa média aí R$30, R$90 você adquire o atrativo, faz os ninhos iscas com garrafa PET, pode ser todo material reciclável, e você já consegue os primeiros enxames. Então, com uma única enxameação, você já pagou o investimento no atrativo. E daí a gente vai para as caixas, né? E a caixa também não é um bicho de 7 cabeças. Com uma das madeiras mais baratas, que é o Pinus, e um modelo de caixa simples, que seria a caixa retangular, você já consegue acomodar muito bem o seu enxame. E daí vai entrar toda a questão do conhecimento prévio a respeito da atividade, né, pessoal? Se a gente quer ter sucesso, seja por hobby ou seja comercialmente numa atividade, a gente tem que pesquisar e estudar sobre o assunto, né? Seja para você ter um retorno melhor, por exemplo, no caso dos ninhos iscas, ou no primeiro momento, né, seja para você escolher a madeira adequada, mas no caso, como eu falei, o pino seco tá de bom tamanho, e depois para construir a caixa da maneira adequada, por mais simples que ela seja, muitas pessoas acabam tendo dúvidas nessa questão de medidas, e depois para colocar esse enxame num bom local. A gente já vem falando sobre isso, tivemos lives aqui falando sobre onde colocar o enxame, né? Já teve toda uma série de aulas de como conseguir através dos ninhos iscas. Então o conhecimento é fundamental para você ter sucesso na atividade, seja hobbyista ou, mais uma vez, comercial, como a gente vai conversar aqui hoje. Então tem que ter o conhecimento, por mais que para você economizar o máximo possível e ter o máximo de resultado, né? Então pode ser uma atividade bastante barata. E daí vai depender da velocidade, o tempo que você vai investir nisso, né? Quem não tem tempo é porque está trabalhando com alguma outra coisa, né? E não é que quem trabalha com as abelhas é vagabundo, não está trabalhando. Pelo contrário, cada um tem a sua disponibilidade, né? Eu, por exemplo, lá no início, voltei para minha cidade para trabalhar como médico veterinário de grandes animais. No começo, a gente não tem tanto cliente, o serviço aqui no sítio não era tanto, então eu tinha um tempo livre, por mais que eu conseguisse me manter com outras atividades. Então eu usei esse tempo livre para estudar muito e para colocar em prática isso, né? Então vai depender, né? Eu não cheguei comprando os enxames. Eu comecei com os ninhos iscas e foi um começo bem barato, né? Consegui fazer caixa com madeira de pallet, eu tinha aqui uma única tico-tico, então fiz até umas caixinhas bem tortas, mas já no primeiro momento com as medidas adequadas. Então é barato você começar a atividade. E a partir do momento que você vai querendo crescer o número de enxames, né? Isso vai depender de cada um, mas já indo para a parte comercial, você vai querer crescer o número de enxames, daí demanda um certo investimento, né? Você pode começar vendendo os primeiros enxames, depois de estarem lá bonitinhos na caixa, vendendo os produtos e custeando essa atividade, né? Então, existem diversas maneiras de você rentabilizar com as suas abelhas. E tudo isso vai depender, como eu falei, do tempo que você pode investir nisso, do dinheiro que você pode investir e da velocidade, né? Enquanto você vai investir, vai aumentar ou diminuir a velocidade desse crescimento, dessa rentabilidade. Uma coisa é eu instalar os ninhos iscas, conseguir algumas jataís, colocar na caixa, esperar produzir mel, coletar mel, própolis, conseguir vender um ou outro enxame, para daí adquirir a minha primeira manda-saia, por exemplo. Que é uma abelha de fácil cuidado e que tem uma certa demanda aí por compra de enxames, já que ela é fácil cuidado e também é muito difundida, né? Então um exemplo aí para você começar com uma espécie que não é tão fácil conseguir no ninho isca. Sim, se o seu local for muito bom, você vai conseguir conseguir enxames de manda-saia com os ninhos iscas. Mas aí nessa programação, por exemplo, simples de você conseguir os enxames de jataí ou de alguma outra espécie que tem aí, para depois investir numa manda-saia, vai ser um pouco mais lento, vai demorar um pouco mais do que se você chegar com 5 mil em mãos e investir em 10 enxames de manda-saia. Ou mais enxames, esse valor dos enxames depende de uma série de fatores. Mas tem essa diferença. Porém,
Num dos pontos você investiu 5 mil e no outro você colocou lá o investimento do atrativo e todo o tempo que você teve de ir na mata, transferir, uma madeira que você conseguiu mais barata e assim por diante. Então é possível rentabilizar com a atividade. Você vai depender de ter conhecimento, né, para manejar os enxames na tua região e fazendo essas programações, né, sempre pensando no longo prazo. E uma questão aqui pontual, não sei se o microfone está pegando. Não sei se o microfone está pegando. Uma cigarra bem na minha frente. Então tem gente que pergunta: Carlos, a abelha gosta de barulho? Pessoal, na mata tem hora que é muito mais barulhento do que uma oficina. Então sim, dá para criar as abelhas em um local um pouco barulhento, né? O barulho que tá as cigarras aqui agora, né? Chega até a desconcentrar um pouco. Mas faz parte, é a natureza, né? Então a mata ela não é tão silenciosa como algumas pessoas pensam, né? Tem toda essa questão aí de, mais uma vez, observar o ambiente. Então, vai depender da tua programação, quanto você quer investir ou não. Partindo desse mais barato, vai demorar um pouquinho mais. Mas se você tiver conhecimento, tiver tempo, o clima for adequado, né? Você pode, às vezes, se deparar com um inverno mais rigoroso. Na imensa maioria das vezes a pessoa começa e tem ali um sucesso com as enxameações, daí vai correr atrás das caixas. As caixas também, ou você pode, assim como o enxame você pode comprar pronto ou conseguir no ninho isca, a caixa é a mesma coisa, você pode comprar pronta ou você pode comprar madeira e pedir para serrar e você faz a montagem. Muitas pessoas também acabam partindo para a produção das suas próprias caixas, né? Eu fui um desses, porque tinha uma certa demanda de caixas, eu tinha tempo, eu tinha uma mínima experiência ali com madeira, martelo e prego e me coloquei a cara no mundo para produzir caixas. Já consegui vender algumas, né? Mas depois não foquei tanto nessa área da marcenaria porque as abelhas já estavam me dando uma rentabilidade legal. E eu não conseguia fazer um trabalho muito legal com as caixas, né? Não tinha uma qualidade para venda. Tinha uma qualidade legal para mim colocar os enxames, cuidar deles. E a partir do momento que o enxame está bonito, saudável, numa caixa que não é tão bonita, é muito mais fácil de você conseguir comercializar do que você comercializar uma caixa bonita, do que você comercializar uma caixa levemente mal acabada, sem um enxame dentro. Então já fica a dica aí, né? Se você for comercializar a caixa, pessoal, tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Mostrar para a pessoa, tem que saber a questão de medidas e volumes, né? É triste ver fabricante de caixa vendendo caixa com divisória de MDF. É mais triste ainda a pessoa comprando isso, né? Então, é aquilo que eu falei, não tem como fugir de você estar estudando, de você buscar conhecimento para que você possa fazer os movimentos corretos, né? Fazer os movimentos corretos e poder aproveitar esse tempo, porque a atividade de meliponicultura não é que nem um franguinho que você pega um franguinho, um pintainho que você pega lá na casa agropecuária, compra uma ração, coloca ele no lugar, ali ele vai crescer em, no máximo, aí, 60 dias, já está pronto para abate. As abelhas não, né? Demoram aí meses. E isso não é, para mim, não é um malefício, é uma característica da atividade. O mesmo vai valer para bovinos, por exemplo, né? Até o bezerro nascer vai ser 9 meses na barriga da vaca. Depois até você conseguir desmamar ele, mais uns 8 a 9 meses aí para desmamar bem desmamado. Depois tem que engordar, para depois vender. Então, cada atividade vai ter o seu tempo. Não tem nada de errado nessa, entre aspas, demora da meliponicultura. Que ainda assim pode ser muito rápida, né? Tem pessoas que começam a instalar os ninhos iscas, conseguem um enxame, 45 dias está na caixa, 3 meses já está produzindo mel. Então vai depender como vai ser na tua região, o quanto você estudou, o quanto você se programou, né, para você começar basicamente ter sucesso na atividade, né? Então, como eu vou voltando lá no que eu falei, muitas pessoas começam para pagar esses custos, que daí seriam, quais custos são esses, Carlos? É de arrendo, é de alguma coisa assim? Não, pessoal. Eu não vi ainda pessoas pagando arrendamento de um local para ter as abelhas, né? Geralmente você tem na sua casa, porque não tem nenhum perigo, você tem na casa da avó, do tio, do amigo, do parente, da namorada. Por quê? Porque é uma criação muito segura, você pode ter uma criação pequena, não precisa de tanto pasto assim. A gente já conversou sobre isso, tá? Se você tem alguma dúvida relacionada a isso, pode buscar aqui no feed, aqui no nosso canal no YouTube também, essa live está disponível, e no nosso podcast. Então lá no Papo de Meliponicultor no Spotify, se você está escutando, vai ter esses outros episódios de onde e como colocar os seus enxames. Então, essa programação para ir aumentando e pagando os custos, né? Da caixa, de alguma instalação, né? A construção, por exemplo, de um local
para você acomodar essas caixas. Geralmente também é bem barato, né? Por aqui eu fiz com materiais que tinha aqui, mas se fosse comprar, era um caibro ou outro, né? Fazer uma cobertura a mais. Pode começar de uma maneira muito simples, depois ir sofisticando essa cobertura, pode utilizar já um telhado que já existe. Então isso acaba não entrando tanto nos custos iniciais, né? Quando a atividade for crescendo, você for se acostumando, não é se acostumando, mas você for entendendo mesmo a atividade aí na tua região, no teu meliponário, você vai programando investimentos. E o mesmo vale para os enxames, né? Então você vai adquirindo enxames. Esse é um dos maiores custos da atividade, é a aquisição de enxames para quem quer montar um plantel de uma espécie que não tem. Se você só pretende criar as espécies que você consegue por ninho e isca na tua região, excelente, é a melhor forma de começar, porque é toda aquela questão de adaptação que algumas pessoas perguntam, fazem e refletem sobre, você não vai ter que pensar em adaptação no enxame que você conseguiu no ninho isca ali do lado. Então tudo isso já fica mais facilitado. Há uma tendência maior do enxame se desenvolver bem, daquela espécie se desenvolver bem na tua região. Você não vai precisar se preocupar com isso. Realmente é só dar tempo ao tempo e daí ir coletando os produtos, né? Que daí a gente vai entrar em como você pode rentabilizar, né? Tudo isso que eu venho falando é da programação para você começar a pensar em rentabilizar. Você tem que ter conhecimento, espécies da região. Pode começar de uma forma muito simples, com os ninhos iscas, com caixas simples, de madeira barata, não tem nada de errado com isso, é muito possível. Se você tiver mais condições de investir, beleza. Você já vai também com o ninho isca, que é uma forma muito barata, mas talvez uma caixa melhor. Já começa a procurar vendedores, né? Essa aqui é muito importante. Não tenham pressa. Não tenham pressa de adquirir uma nova espécie. Beleza, Carlos, eu descobri a Amanda-saia, eu posso criar MQQ ou MQA aqui na minha região, tem uma mata aqui por perto, eu quero 50 enxames para amanhã. Não, não é assim, pessoal. Entrem nos grupos, vão pesquisando vendedores, esperem uma oferta, perguntem, peçam vídeos. O maior prejuízo, né, eu ainda vou falar dos prejuízos, mas um dos maiores prejuízos hoje que eu vejo na atividade são pessoas comprando e perdendo enxames. Num primeiro momento, por uma compra errada, seja da espécie errada, mas também enxames ruins, porque não sabem escolher enxames, ou seja, perdendo enxames por manejo incorreto. E daí é uma outra, como que eu poderia dizer, para não ser grosseiro, mas é uma falta de falta de noção, né, pessoal? Você investe 600, 800 reais numa bugia e perde ela por falta de manejo. É claro, eu já falei aqui também outras vezes, né, que nem tudo que você perde é porque foi culpa sua. Da mesma forma que nem tudo que dá certo é por sua culpa. Né? Eu diria ali que uns 3/5, ali uns 60% do resultado dos seus enxames é mérito teu. Né? 1/3 ali, 20% vai acabar se perdendo independente do que você faça, e 20% vai dar certo independente do que você faça também. Não é que você perde 20%. É que daquele enxame que dá algum problema, 20% desses você não tem o que fazer porque o enxame já se perderia. Tá? Então é essa a questão. Tá? Então, no mais, se você perder enxame por manejo incorreto, você tá jogando dinheiro fora, né? E jogar dinheiro fora não é inteligente. Né? Então, se programem na aquisição de enxames. De achar um bom vendedor, uma boa espécie e estudar sobre aquela espécie. E num segundo momento, toda a questão genética. Né? É triste a pessoa que compra uma Amanda-saia, uma bugia, uma guaraipo e uma manduri. E ela quer tirar uma divisão de cada por ano, sendo que não tem uma variabilidade genética. Então esse programa é para adquirir mais enxames daquela espécie. É a única forma de ter resultado aqui, ó. Bati o olho agora aqui, o Meliponário Sampaio lembrou aqui de uma frase bem icônica, que é utilizada para outras coisas, né, mas a gente utiliza muito na meliponicultura, que é quem tem... A galinha acabou de botar ali. Quem tem uma, não tem nenhuma. E é exatamente isso, pessoal. Tá? Ah, Carlos, eu ganhei de herança uma jataí do meu avô, tá aqui há 50 anos. Vou precisar adquirir outra? Não, mas se perder, não é culpa sua. Já tá lá, enxame antigo. É natural que enxames morram, como qualquer outro animal na vida. Um cachorro não vive para sempre, um peixinho não vive para sempre, um gato não vive para sempre. O enxame ele ainda possui a capacidade de muito, entre aspas, viver para sempre, porque as rainhas vão se substituindo. Então a gente pode dizer que o enxame pode viver para sempre, mas se ele vier a aparecer, faz parte do processo também. A gente só tem que entender naquilo tudo que eu já falei, se foi culpa tua, se não foi, se é natural ou não. Mas
Fato é que você perder enxame por manejo incorreto, aquisição incorreta, falta de variabilidade genética, não é nada inteligente. Ainda mais espécies que você comprou, né? Porque também a que você não comprou, que é o ninho isca, você não vai perder por falta de variabilidade, mas pode perder, por exemplo, por colocar no local inadequado. Então, resumindo, pode começar de forma barata, mas não pode deixar o conhecimento de lado. Você não precisa de 10 mil reais para investir na meliponicultura. Não precisa de 3 mil reais para investir na meliponicultura. Não precisa de R$ 1.000. Pode ser realmente um investimento no atrativo e depois que você conseguiu as informações, você vai correr atrás de caixa. Ah, Carlos, eu não tenho dinheiro para comprar caixa. Daí, pessoal, eu sinto muito. Talvez a atividade não seja para você. Tá? Qualquer atividade você tem que ter um mínimo de investimento. Você quer comprar um cachorro, vai ter que tem que ter grana para comprar ração. Por mais que muitas pessoas sejam irresponsáveis a esse ponto, né? Compra o cachorro e depois não tem dinheiro para pagar o veterinário. Pessoal, qualquer criação animal não é necessidade básica de vida. Você não tem o direito de criar a abelha, né? Como direito garantido. Você tem o direito de você poder criar. Agora, a partir do momento que você escolhe, tem que ter as condições mínimas, né? Que nesse caso, né, você não entra nem com alimentação para as abelhas. Se você instalou um ninho isca, conseguiu só 5 jataís, trouxe para casa, tem a mata ao redor, ou tem uma cidade minimamente arborizada, tranquilamente você pode ter 5 enxames de jataí. Então você precisa só se preocupar com a caixa. E se você não consegue se preocupar com isso, beleza. Continue estudando, arruma um emprego melhor, guarda um dinheirinho para depois investir na atividade. Tá? As abelhas não merecem um mau cuidado. Eu venho falando dessa responsabilidade há muito tempo, já bato nessa tecla e vou continuar batendo, né? As abelhas não escolheram estar no teu meliponário. É uma escolha tua, a partir disso, tem que dar os melhores cuidados possíveis, tá? Deixa eu ver se alguém fez algum comentário a respeito. Mas essa é a base, né? Tudo isso seria a base para você rentabilizar. Então, enxames bem cuidados são enxames que podem vir a ser produtivos. E que produção é essa, Carlos? Agora a gente vai entrar diretamente na rentabilidade, né? A primeira e mais simples, talvez, e mais fácil, que a gente vê muito hoje, é a venda de enxames. Com o crescimento da atividade, e esse crescimento, esse desconhecimento da existência das abelhas, ele é palpável, dá para você pegar com a mão. Basta você falar para se você está começando agora, né? Porque se você não está começando, você já falou para todo mundo, mas para quem está começando agora na atividade, chegou por aqui agora, basta você falar com um grupo de familiares, um grupo de amigos, você vai ver que ninguém sabe. Então, a partir do momento que ninguém sabe, é muito grande a chance de alguém se interessar por isso, e é isso que vem acontecendo. Cada vez mais pessoas se interessam pela meliponicultura. E com isso, essas pessoas vão querer enxames para começar a criar. E muitas delas adquirem os enxames. Então, a primeira maneira de rentabilizar com a meliponicultura é com a venda de enxames. Tá? É com a venda de enxames, que pode ser de qualquer espécie, né? Algumas que são mais comuns na região, por exemplo, jataí, dependendo da situação, é um pouco mais difícil de vender. Algumas outras são mais fáceis, por exemplo, mandaçaia. Então, você pode ir mesclando, né? Conseguiu vender uma jataí, guarda um dinheirinho para comprar uma mandaçaia, ou não consegue jataí, bora produzir mel, vamos vender mel de jataí para conseguir comprar enxame de mandaçaia, caso você queira rentabilizar com a produção de enxames, por exemplo. Né? Então, o primeiro seria a produção de enxames. Um segundo, que é muito conhecido, é o mel. Né? Então, você pode coletar o mel dos seus enxames. Para isso, pode depender um pouco mais de tempo. Por quê? Na venda de enxames, no caso a jataí, eu não tenho manejo de alimentação de jataís para a produção de enxames ou para a produção de mel. Eu alimento quando o enxame está muito fraco e geralmente é com mel de outra jataí. Então eu vou lá em outra jataí, pego potes de mel e pólen e coloco na que está sem alimento. Né? Essa seria a minha alimentação para jataí. Mas, por exemplo, a mandaçaia, essa venda de enxames é muito mais fácil porque você pode alimentar o enxame. Então você pode acelerar ali ou garantir o mínimo desenvolvimento delas. Né? Tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo acelerar, porque algumas pessoas levam para o lado de que quanto mais xarope, mais rápido. E não, pessoal, você tem que dar o tempo para o enxame. Né? Não é alimentação em excesso que vai fazer com que ele tenha um super desenvolvimento. Pelo contrário, é um manejo adequado, com uma boa genética, num bom local, e se você der um suportezinho com alimentação, você pode garantir ali um bom desenvolvimento daquele enxame. Tá? Então, não é quanto mais alimento, mais resultado você vai ter. Né? Não é assim que funciona. Tem um limite ali que, às vezes, guardem isso. A alimentação em excesso, em boa parte das vezes, ela é pior do que a falta de alimentação.
tá? Ela é pior do que a falta de alimentação. Ah, Carlos, não tem nenhuma planta aqui ao redor. Ah, então o local está errado já, né? O local já está errado. Como a gente já conversou também várias vezes, dificilmente o local é zerado, né? Ou é um loteamento novo na cidade que não tem nenhuma reserva, as plantas ainda estão pequenas, não tem quintais com plantas, ou é uma área rural rodeada de pasto e plantação. Daí não é um local para você criar abelhas. Mas no geral, se você não alimentar, elas vão conseguir os recursos ali ao redor. Vai ter um desenvolvimento mais lento, mas não vai ter um desenvolvimento prejudicado com a alimentação em excesso. Né? Mas então, voltando à produção de enxames, você pode alimentar, que é o que eu tenho feito aqui, por exemplo, com a alimentação externa. É uma alimentação pequena, pessoal. Eu estou aqui com dezenas de enxames, não está dando. Ontem eu coloquei 2 litros. Não dá 50 ml por enxame. Na verdade, dá bem menos do que isso. Então, é só uma ajudinha mesmo, sabe? Nessa alimentação, mas facilita a produção de enxames. Quando a gente vai falar de produção de mel, você não pode alimentar um enxame. Algumas pessoas têm essa dúvida, mas para produção de mel, não pode. Ah, Carlos, eu estou alimentando a minha mandaçaia, quero produzir mel. Como que eu faço? Para de alimentar, limpa a melgueira, coleta todo o mel da melgueira, de preferência tirando a cera também, e coloca uma melgueira nova. E não alimente mais. Ah, Carlos, tem alimentação externa no ambiente, como que eu faço? Se a mandaçaia está naquele ambiente, não tem como você fazer alimentação externa, ou não tem como você pensar em coletar o mel. Mas, no geral, o mel, com uma boa condição de florada e um tanto de paciência da pessoa, é fácil de produzir, né? Em alguns locais vai demorar mais, outros vai demorar menos, mas é um produto que as pessoas têm conhecimento. E daí vai daquela, né? Tem pessoas que conseguem vender aí, como uma MB, por exemplo, o mel de abelha nativa a R$1.000 o litro, se você for ver o resultado final ali do potinho de 100 ml. Outros conseguem vender a 50, e daí vai de habilidade de venda, de marketing, de qualidade do produto, qualidade de embalagem e da comunicação, né? De como você comunica isso. E essa questão da comunicação, pessoal, do mel, tem que tomar muito cuidado, né? O mel da abelha nativa e até o mel da Apis, no Brasil, ele é tratado como medicinal. Sim, tanto o mel da nativa, um pouco mais como o mel da Apis, tem toda a questão medicinal. Mas o comércio de mel só vai ter uma boa rentabilidade, ele só vai crescer mais quando a gente começar a tratar o mel como alimento, que é o que ele é, né? Ele é muito mais alimento do que remédio, né? Então, voltem à comunicação do mel para alimento. É um super alimento, sim. Ele tem o mel da abelha nativa, vai ter todas as questões ali de estar em contato com própolis. É um sabor diferenciado, é algo mais gourmet, é algo especial que preserva o meio ambiente, mas sempre voltando essa comunicação para o alimento. Você vai se ajudar, vai me ajudar, vai ajudar toda a cadeia da meliponicultura. Tá? Facilita bastante para todo mundo a gente tratar o mel da abelha nativa como alimento e não como remédio. Remédio vai ser o própolis, que daí, na minha visão, né, eu falei da produção de enxames, do mel, mas o própolis, ele é o mais fácil. Ele é o mais fácil, porque um enxame forte, ele pode não produzir mel, mas um enxame forte, saudável, ele vai ter condições tranquilas de buscar resinas para produzir um própolis. E esse própolis não é difícil de fazer. Né? Coletou ele ali, 300 gramas, 700 ml, a técnica correta, álcool 70, em pedaços, deixando em solução ali por 30 dias, mexendo uma vez por dia. Você tem ali, depois de um tempo, uma receita, vai conseguir ali 600, 20 frasquinhos, 20 frasquinhos você vende a 25, dá R$500, 300 gramas de própolis dá mais de R$500 ali no extrato, então não é difícil. E o principal, as pessoas já têm o conhecimento da importância do própolis. O que eu mais vendo aqui hoje, na minha cidade, é o extrato de própolis. Né? Eu ainda não falo muito da meliponicultura aqui, de enxames e tudo mais, por toda uma questão de segurança e que depois a gente vai falar ainda de uma outra forma de rentabilizar, que seria com conhecimento, né? De pessoas vindo conhecer o meliponário e você dando oficinas no teu meliponário, a pessoa vem conhecer, leva um enxame, leva um produto, né? Isso eu ainda não faço por toda uma questão de privacidade, né? Ainda estou aqui a maior parte dos meus enxames fica na casa dos meus pais na cidade e aqui no sítio também, onde meus pais estão sempre por aqui. Então é complicado ficar trazendo pessoas de fora. Eu estou terminando a construção de um espaço para receber lá no futuro, poder receber as pessoas e dar oficinas. Ainda não tem isso 100% certo, né? Vai ser em eventos, eu não tenho como ficar recebendo no dia a dia,
por toda a questão de produção de conteúdo que eu faço. Estou aqui no Instagram, produção de conteúdo para o YouTube, vídeo, curso, manejo com os meus enxames, então isso eu não consigo, né? Porque quando a gente já recebi algumas pessoas aqui, poucas, mas já recebi, então o papo vai longe, a gente começa a conversar sobre tudo, a pessoa conta uma experiência, tira uma dúvida, vira uma consultoria e não tem como eu fazer isso no 1 a 1, né? Teria que ser um valor bem elevado, então não tem como eu fazer. Mas quem está começando agora, se você não tem, já entrando nessa parte, se você não tem ainda disponibilidade da privacidade, se já tem um local onde você pode receber sem invadir a sua privacidade, você já pode rentabilizar dessa forma. Que daí, voltando no que eu estava falando, a questão das pessoas ter o conhecimento do própolis. Então, o que eu estava falando, eu não vendo enxames, não vendo cursos presenciais aqui, não recebo visitas, mas ainda assim, no boca a boca, eu vendo muito extrato de própolis aqui. Né? Não é pela internet que eu vendo mais extrato de própolis, é aqui nos arredores. Seja porque eu falo com amigos e parentes falam para outras pessoas, quem compra vai comprar de outra, e a Angola aqui me enchendo os ouvidos um pouco. A gente ainda não terminou de fazer sopa de Angola, tem que fazer algumas ainda, mas está por pouco. Então, essa questão do própolis é muito mais fácil de você comercializar ele, e muitas pessoas têm partido para isso. Então a gente falou do comércio de enxames, mel, própolis, o pólen, talvez, ainda é algo que está crescendo agora de você comercializar, daí seria entre meliponicultores. A cera também é uma possibilidade, né? Quando você coletou mel, você pode coletar a cera. Então, para isso, você já tem que ter mais um contato, né, com outros meliponicultores. A venda de enxames também, né, é para quem quer ser meliponicultor. Então, você pode vender cera mista, cera de abelha nativa. É algo que eu faço, e daí vai depender do quanto você consegue mostrar esse trabalho. Dá para fazer no boca a boca, na cidade, na micro-região? Dá. Mas vai ser um pouquinho menor do que o alcance que a internet hoje tem. Então, o que eu faço aqui na internet é poder falar, em vez de falar com 14 mil habitantes, que seria aqui a minha cidadezinha Itaporanga, São Paulo, eu falo com 200, posso falar, né? Não que eu fale, pelo contrário, né? Mas eu posso vir a falar com 200 milhões de pessoas. Mas 100 milhões aí em idade de adquirir alguma coisa, né? Então fica muito mais amplo, facilita. A pessoa da cidade vizinha te conhece de uma forma que ela não te conheceria no boca a boca ali na região. E por incrível que pareça, né? Na cidade vizinha do lado, a pessoa vai te conhecer pelo YouTube, pelo Instagram. Então estar nas redes sociais é uma forma de aumentar a sua capacidade de venda. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui já faz esse trabalho. Por quê? Já aqui no chat, se eu puxar, tem muitos perfis escrito meliponário. Da mesma forma, eu recebo muita pergunta de perfil escrito meliponário, pessoas que já querem. Então, se você quer rentabilizar, a internet facilita demais, demais. E um ponto que eu já falei nos stories esses dias, de facilitar a sua venda, pessoas precisam de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você tem o perfil escrito meliponário, abelha cupira, e você tem a foto lá de uma abelha, de uma caixa de abelha, fica um pouco mais dificultado da pessoa comprar de você do que se tivesse lá João meliponário cupira e a foto do João segurando um enxame. Eu não estou falando para fingir nada, né? A pessoa é meliponicultora, é ela que cria, é ela que cuida do perfil, e a partir disso já tem uma conexão maior. Então fica aqui uma dica de ouro para quem pretende usar da internet para comercializar. Ah, Carlos, consegue sim? Consegue. Né? Que eu estava comentando lá, eu comecei no YouTube, lá por maio de 2017. Só 2 anos depois que eu fui colocar foi aparecer no vídeo. Antes era só eu falando por trás da câmera. E sim, eu vendia enxames, vendia atrativo, porque tinha minha voz ali, né? Eu acho que isso já ajudava bastante. No Instagram, muitas vezes, tem só foto ou só vídeo do enxame. Então isso vai dificultar um pouco mais. Lá no YouTube eu tinha a minha voz, né? As pessoas se conheciam. Às vezes, quando eu podia atender ligação, ligava para mim e tal, a gente conversava. Então tinha a pessoa se conectava ali, né? Coisa que não consegue com a foto de um enxame e uma parede de caixas. Pode conseguir vender? Com certeza você vai conseguir vender alguma coisa. Mas se você quer facilitar essa venda, aumentar esse número de vendas, você aparecer por aqui com uma única foto, o seu nome aqui na internet, já vai facilitar demais, pessoal. Já vai facilitar demais. Você não precisa colocar a sua família, foto de esposa e filho. Não precisa. Por mais que isso aumente a conexão.
Mas basta você aparecer com uma foto para saber quem é. Entrar no perfil da pessoa e saber, essa pessoa que cuida desses enxames, que vai me atender, que vai me responder, é uma outra pessoa que está lá do outro lado. Sabe? Não é uma empresa, não é uma instituição. Né? E então vai facilitar caso você queira usar da internet para potencializar suas vendas, seja de enxame, mel, própolis, cera, né, no caso que eu falei. Então essa é uma informação muito importante e que eu vejo por aqui, né? Muitos perfis escritos só meliponário. Né? Não é uma crítica, como eu falei, eu fazia isso, né? Fiquei 2 anos postando conteúdo no YouTube sem aparecer. E quando eu apareci, melhorou bastante, né? Aumentou o número de inscritos. Eu melhorei a minha comunicação também, né? Porque agora não é que eu não me preocupava com a minha imagem, mas agora você se preocupa um pouco mais, né? Por mais que eu tenha feito lá no começo uns vídeos bem levemente desleixado com a fuça, né? Não me preocupava tanto. E entrando na rentabilidade, pessoal, vai de fazer conta daí. Como eu falei, algumas pessoas conseguem vender o litro a R$1.000. É o topo, né? É o máximo, assim, que a gente vê. Mas você conseguindo vender o seu a 200, hoje eu vendo a 400, né? 100 ml a 40. E consigo vender bem. Né? Então, basta você fazer essa conta. Se um enxame produz 500 ml, e tudo isso vai depender da tua região. Você vai ter que criar para saber o quanto produz. Né? Mas o enxame, na média, de Jataí, produz 500 ml, então um enxame no ano vai me dar 200 reais no mínimo, para mim, né? Então é uma rentabilidade bem legal para um enxame que me custou o tempo de ir para a mata instalar um uísca e depois uma caixa aqui finalizadinha, de cedro, envernizada, custou menos de 100 reais. Então em um ano já pagou o investimento e me deu, no investimento, né, já me deu ali um retorno, um lucro, né, de 100%. Então é algo bem interessante, se a gente for comparar com outras atividades. O mesmo vale para enxame de mandaçaia, por exemplo. Né? Mandaçaia, um valor médio aí. Eu tenho vendido a 550. Para quem quer fazer as reservas, já está para maio do ano que vem, tá? De 2023. Eu vendo a 550, mas digamos que você acha aí a 400 ou 500 reais na tua região. O enxame de mandaçaia, na média, você vai conseguir tirar um enxame dele. Né? Se você comprou um enxame forte, em um ano, né? Esse preço é de enxame forte. Quem já viu os vídeos aí dos enxames que eu vendo, eu entrego, é ninho sobre ninho cheio e melgueira. Enxames quase em ponto de divisão. Então você comprou um enxame, em 12 meses você conseguiu produzir no mínimo mais um. A média ainda de entrega desse enxame, né, a média de estar pronto para venda é 9 meses por aqui. Então na média 9 meses eu tenho ali um retorno de quanto? Em 500 reais, mais ali no máximo 100 reais da caixa, uns 50 reais de alimentação, colocando xarope e cera, de 500 reais, você teve um custo de 150, então você teve ali em 9 meses um retorno de 350 reais. Eu estou sem a calculadora aqui, o celular está na mão, na verdade, está filmando, né? Então não tem como eu fazer essa conta, eu não deixei ela pronta, mas é um retorno do investimento muito bom. Né? Sem contar que daí... E daí vai ficar aqui uma outra questão, né? Isso seria para você vender. E depois vem para você aumentar o teu meliponário. Carlos, eu comprei 5 enxames e consegui produzir num ano mais 5. Aí que fica a questão. Você quer vender esses 5 para pegar esse dinheiro? Ou agora, na próxima temporada, você vai partir de 10 enxames para produzir mais 10? Essa que é a mágica da meliponicultura, né? Você vai aumentando o número de enxames, mediante o passo que você tem, mediante o tempo que você consegue cuidar deles. Carlos, é mais como um hobby, eu quero pagar os meus custos, eu não quero ter tantos enxames, talvez não tenha espaço para tanto. Beleza, você produziu 5, segurou 5, ficou com 10. No outro ano você produziu 10, você já pode vender 10 enxames. Então tem uma renda extra aí de R$ 3.500 com 10 enxames de mandaçaia. Imagina, é bem interessante para algo que vai custar pouco tempo, né? 10 enxames de mandaçaia, pessoal, você não vai gastar, se você não for produzir as caixas, né? Isso eu falando de você comprar a caixa, né? Se você não for produzir a caixa, você vai gastar menos de 1 hora por semana. Boa parte desse tempo é só curtindo os seus enxames, então é uma renda extra bem interessante. O extrato de própolis, né? Como eu falei, numa receita de extrato de própolis, você consegue aí 500 reais. Né? O mel, a mesma coisa não, né? Vai depender, tudo depende do número de enxames. Mas é uma conta básica de você ver que se um enxame me dá 200 reais, eu tendo 10 enxames, eu vou ter 2.000. Se eu conseguir ter 50, eu vou ter 10 mil reais de lucro extra. Eu consigo ter 10 jataís na casa do meu tio, mais 20 lá na casa da minha avó. Aqui eu consigo ter 20 mandaçaias que eu vou cuidar mais de perto. Então você vai mesclando, aumentando esse número, né? Então tudo isso vai depender da tua programação. Você quer investir agora e já tirar esse investimento, já pegar esse dinheiro? Ou você quer investir e aumentar, investir mais nos enxames e lá na frente conseguir
ter um lucro muito bom com as abelhas. Né? Então, tudo isso vai depender do investimento. Uma outra coisa, né, seria na polinização. Hoje está crescendo, aos poucos, mas está crescendo. Já tem a Agrobi, me deu um leve branco agora, mas acho que é a Agrobi, uma empresa de Ribeirão, que faz o aluguel de enxame. Ele conecta, né, o produtor que precisa da polinização e o meliponicultor ou apicultor que tem os enxames para aluguel de polinização. Eu não sei em quais valores tá rolando isso, mas já há também esse aluguel de polinização. Uma outra forma de você rentabilizar, entre aspas, porque você não vê aquele dinheiro. Mas, por exemplo, tem um agricultor orgânico, tem alguém que faz uma agricultura sintrópica, que não faz o uso de defensivos. Você combina com aquela pessoa de deixar os enxames lá para polinização e tem todo um pasto para essas abelhas produzirem mel, produzirem própolis, o enxame ficar forte para venda, você ir lá e realizar as divisões. Então tem essas parcerias que podem ser feitas, que o resultado final não é o aluguel da polinização, mas é o resultado daquele enxame naquele local. Então essa é mais uma forma de você rentabilizar aí com a polinização. Não é um aluguel em si, mas é um sistema de parceria com o agricultor, né? Porque ele se beneficia da polinização e você se beneficia, as abelhas se beneficiam, né, de ter um pasto ali para elas. E você vai coletar os produtos, aumentar o número de enxames e assim sucessivamente. E aquilo que eu tinha citado lá no começo, né, que eu não faço por aqui, mas não faço fisicamente, né, mas no online eu faço, que é a venda de conhecimento. Né? Seja consultoria, seja aulas, seja cursos presenciais. Você fala para um grupo de amigos que existe as abelhas, que você tem ali 5 enxames e você quer mostrar para eles. Na próxima, você já fala para mais pessoas, cobra ali uma taxa. Eu não vou falar de valor de taxa, cada um sabe aquilo que pode cobrar, né? 30, 50, 150, 250 reais o curso. Tudo vai depender das acomodações, do quanto de enxames você pode mostrar, do quanto você pode ensinar. Pode ser só uma confraternização. É um momento de você mostrar os enxames que você tem à venda, os produtos que você tem à venda. Então, tudo isso é uma forma de você rentabilizar com conhecimento. Na internet também, na questão do YouTube, pessoal, para quem não tem um tanto conhecimento a respeito de AdSense, o YouTube, pelo menos na área das abelhas, não paga bem, tá? É um extra ali que você vai ter, mas se eu fosse depender de AdSense de YouTube hoje, eu teria parado de produzir conteúdo, tá? Se eu fosse depender do AdSense do YouTube. Porém, é com ele que eu mostro os meus produtos, é com ele que eu mostro os meus enxames, é com ele que eu mostro a qualidade do meu conteúdo para poder vender o meliponicultura na prática, né? Que daí, né, vai entrar naquela questão que eu falei do conhecimento, né? Então, se você quer ter a meliponicultura como atividade comercial, você não investir em conhecimento, você vai não tá fazendo muito sentido isso, né? Então, para quem não sabe, eu tenho o Meliponicultura na Prática, que é meu curso online de meliponicultura, e ele está sempre disponível. Basta você entrar no link agora da bio e você vai conseguir adquirir ele. Ah, Carlos, eu estou em dúvida. Entra lá na página, pessoal, tem todas as informações e eu confio tanto que tem 30 dias de garantia. Ah, Carlos, eu comprei, acho que não é para mim. Pode pedir o seu dinheiro de volta, garantia incondicional, tá? Então, o conhecimento ele é fundamental, porque sem o conhecimento você não vai conseguir dividir. Algumas pessoas não conseguem instalar os ISCAs e ter resultado, realizar as transferências, a caixa adequada, aquilo lá que eu estava falando, né? Então tem que ter a base de conhecimento para você conseguir rentabilizar com a meliponicultura. Né? Eu hoje, se fosse começar, vi alguns vídeos e quero começar uma piscicultura aqui no sítio. Vou cavar um açude, colocar água dentro e tacar alguns peixinhos que eu comprei ali no vizinho? Não vai funcionar. Né? A chance pode funcionar um pouco, mas vai ficar muito aquém a minha produtividade. Eu posso perder peixes, não alimentar da forma correta, não fazer o tratamento do fundo do açude, a forma que eu vou coletar, para quem eu vou vender. Tudo isso eu teria que buscar um conhecimento a respeito da piscicultura, né, pessoal? Não vale a pena entrar, não vale nem um pouco a pena entrar comercialmente numa atividade se você não está disposto a buscar conhecimento, né? O mesmo vai valer para um aviário. Imagine construir toda uma estrutura só porque eu quero criar galinhas, né? Na meliponicultura isso é um pouquinho mais devagar, né? Você começa com seus enxames, fala para uma pessoa quer comprar, você já vê a possibilidade de venda. Então isso é muito legal da atividade. Você pode começar aos poucos e ir investindo, mas ter conhecimento, seja para o comercial, como eu falei, ou seja, realmente, para você ter um manejo de robista, ele é fundamental e está disponível. Tudo que vocês me perguntam nas caixinhas,
tá disponível em aulas inteiras do Meliponicultura na Prática. Que no YouTube, que no Insta não tem como tratar isso mais a fundo, né? Às vezes uma live como essa, mas nas caixinhas fica um pouco mais complexo, né? E a dica principal, né, como eu falei, você pode começar aos poucos. Não deixe de tentar aprender com as suas abelhas, observar a evolução delas. Coloquei a jataí, melgueira, quando eu coloquei, quanto que vai produzir, meu enxame de mandaçaia, quantas divisões eu consigo fazer. E um ponto importante também aqui, pessoal, para ter meliponicultura como atividade comercial, é você ter o controle do teu plantel. Eu falei isso algumas vezes. A gente teve aqui a conversa com o Ricardo Bernardi, que desenvolveu o sistema, que é o Meliposys. Você pode sim utilizar um caderno, o Excel para fazer as anotações, mas hoje já está disponível o Meliposys, que é um sistema para você colocar os seus enxames lá e anotar todos os manejos. Produção, produtividade, quem é filho de quem, qual enxame consegue produzir mais. Já tem um controle financeiro lá no Meliposys. Você consegue colocar quando foi vendido, quanto que você pagou no enxame. Realmente o sistema, para quem não conhece, está perdendo tempo, por quê? Até 10 enxames ele é 100% gratuito. Você pode colocar o número de manejos que você quiser lá, pode usar ele da forma que você quiser. Até 10 enxames cadastrados, você vai ter o sistema profissional. Não tem versão que não tenha tudo, né? Lá tem tudo. A única questão é o número de enxames. Então você coloca lá 10 enxames, faz o teste e depois você adquire a versão paga, né? Que para os alunos do Meliponicultura na Prática, né? O Ricardo é aluno também, ele disponibilizou um desconto de R$50. Tá? Então vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Mas lembrando, para resumir, né? Ter conhecimento sobre manejo. Você nunca vai conseguir ter resultado financeiro numa coisa que você tem a dúvida da caixa que você vai colocar, como que você vai dividir, como que você vai coletar o mel. Né? Aquilo que eu falei, uma questão que já estava me fugindo aqui, pessoal, é mostrar os processos. Meu Deus, Carlos, eu tenho um lindo enxame de mandaçaia, eu não consigo vender. Pessoal, filma a parte de baixo, ninho, sobreninho, melgueira, conta a história daquele enxame, mostra como é a caixa, faz um videozinho bem feito e posta daí no YouTube. Posta aqui no Instagram, no YouTube, você coloca lá mandaçaias à venda, coloca lá 5 enxames de mandaçaia, tenho certeza que vai ter algumas centenas de visualizações. Morder a língua não dá certo, né? Tenho certeza que vai ter algumas centenas de visualizações do seu vídeo, só pelo título. Então você mostra algo algo de qualidade, deixa o seu número embaixo, vai ter pessoas entrando em contato. Ou faz que nem eu, mostra a história do enxame, como foi a divisão, quando colocou o sobreninho, melgueira, como que evoluiu, mostra o teu meliponário, mostra que você já cria abelhas. Né? Isso que eu falo, que a pessoa compra o enxame pelo Mercado Livre, nunca viu a cara da pessoa, o enxame veio por transportadora, ela não sabe se a pessoa cria, se ela revende, se ela tira da árvore. Então, da mesma forma que quem for comprar vai ter mais sucesso, vai ter mais chance de sucesso vendo o vendedor, quem está vendendo vai ter muito mais chance de sucesso na venda se ele mostrar o produto bem mostrado. O mel, pessoal, meu Deus do céu, mostra lá a melgueirinha cheia, você fazendo um processo de coleta, o processo de embalagem, vai ficar muito mais fácil de você comercializar. Estudem para isso, não vão na mata, não vão coletar um enxame com um paninho sujo no pescoço, passando esse pano na caixa, numa bacia que você coloca no chão e cobre só com pano, que você recorta o mel ali no meio da mata mesmo. Sabe, tudo isso da mesma forma que mostrar a forma correta, bonita, limpa, minimamente bem filmada, vai agregar. Quando você mostra de uma forma incorreta, não é desagregar, né, mas vai prejudicar, porque você está mostrando ali que talvez não tenha tanto cuidado, não tenha uma certa higiene. O mesmo vale, né, o cuidado do enxame. Então tudo isso, você mostrar isso, vai facilitar a tua venda. Então buscar conteúdo, pode crescer aos poucos, pode crescer devagar, mas de forma programada. Não queiram produzir enxames de uma espécie que não tem nativa na região, comprando uma única caixa. Ah, Carlos, mas eu queria criar lambiólios. Eu também queria. Eu esperei 3 anos. 3 não. Desde o início que eu comecei, eu esperei 4 anos para comprar 11 enxames de uma vez. Pessoal, tem que ter paciência. Não adianta entrar em rifinha de R$20 para você conseguir um enxame. Você conseguiu um enxame por R$20, e para conseguir o próximo, você vai esperar ganhar numa outra rifa? Vale lembrar, pontuar, que rifa de eventos, compra para ajudar o evento. Você já tá lá, você pode levar o enxame depois, tá? Mas rifinha de internet, pessoal,
É o cúmulo. Vai juntando R$ 20 por mês. Depois de um tempo você tem o dinheiro para comprar o seu enxame. Né? Então, conhecimento, técnica de manejo, começar aos poucos, entender os enxames na tua região, podendo rentabilizar com os próprios enxames, que é um pouco mais fácil, dado toda a questão de crescimento da atividade e possibilidade de alimentação, rentabilizar com mel, com o própolis, que é muito, muito fácil, né? Tem uma aula lá de própolis no Meliponicultura na prática, que com a primeira receita que você faz, você já paga o investimento no curso. Um enxame de bugia que você deixa de perder, você já pagou o investimento no curso. Lambiolhos, então, R$ 900 um enxame de lambiolhos. E tem gente que no último inverno jogou o enxame fora porque achou que as abelhas tinham abandonado. Sendo que, sendo que o enxame tinha apenas entrado em diapausa. Olha lá, o Everson Turose, procura na minha região, é bem grande, tive que passar por uma fila de espera até conseguir comprar a minha. Tá aí, pessoal, tem mais gente, não é só eu que faço fila de espera para enxames. E deem graças para... É claro, vai ter gente, não tô falando que quem tem a pronta entrega tá errado. Mas se a pessoa faz uma... E não tô puxando a sardinha pro meu lado, mas isso é lógico de você pensar. Se a pessoa faz uma fila de espera pelos enxames dela, é porque ela tem cuidado com aquilo que ela vai entregar. É triste, mas tem gente entregando divisão com 2 meses. Não vai ter divisão com 2 meses que vai estar pronta à venda, meus queridos. E tem gente que infelizmente vem perguntar pra mim, Carlos, esse enxame tá bom pra compra? Eu não consigo ficar analisando vídeo, foto, né? Muita coisa que eu recebo. Mas uma ou outra eu dou uma olhadinha e daí eu pergunto a pessoa, foi dividido mês passado e eu tô comprando. Sabe? Você vai comprar a matriz? Tudo bem. Uma matriz pode sair muito forte ainda da divisão. Mas agora a divisão não tem condições. Tem muita gente passando por aqui. Cadê as perguntas? Mais uma vez ali, lembrando do comentário do Meliponário Sampaio, né? Quem tem uma não tem nenhuma. Quem tem 2 tem uma, porque vez ou outra vai precisar de reforço. O Heitor, eu tenho 4 mandaçaias e meu vizinho tem mais 5. Posso dividir tranquilamente? Excelente, Heitor. Excelente. Vocês estão um ajudando o outro aí. Seja o vizinho ou seja a mata vizinha. Nessa questão da variabilidade genética, pessoal. No caso aí, 9 enxames, nossa, vocês podem ir longe com as divisões. Vai vendendo os enxames, comprando nova genética. Tá bom longe. 4 mandaçais, se você for começar sozinho, tá excelente. Até 3 já dá para começar. Mas sempre com a programação de você chegar no mínimo em 5 aí. E depois você vai trocando, vai adquirindo mais. A troca é um pouco mais difícil, mas você pode vender pro Joãozinho e comprar mais enxames do Zezinho, né? Então, não precisa necessariamente ser uma troca de você pro Joãozinho. Você pode pegar de outro. Vende para um, compra de outro. É uma nova... Você está trazendo mais genética. E as mandaçai, as bugias, uma leve revoada. Jataí, apesar de ser bem comum em vários locais, muita gente opta por ser o primeiro enxame porque todo mundo conhece. Sim, é um pouco mais fácil. Você vender o mel da Jataí, o própolis da Jataí, né? O Adalmir, boa tarde, Carlos. As mandaçais estão a milhão. Jataí revoada e mais revoada. Lindo de ver. Que legal, Adalmir. Cadê? A Friesio Melita, o mel das nativas tem um bom valor aqui na minha região. Tá aí, pessoal. Você pode vender também para quem revende, né? Tem pessoas, Carlos, eu tô aqui com 20 litros de mel de Jataí. No picado talvez seja um pouco mais difícil, você pode repassar esse valor. Tem pessoas que pagam aí R$200, até R$100 o litro. Né? Talvez, né? Não estou falando que seja, mas talvez tenha sido fácil para você produzir esses 20 litros, né? Para você não, para as abelhas. Então é uma injeção aí de R$2.000 no teu caixa, né? No caixa do teu meliponário. O Leonardo, para mim, hoje você atingiu um patamar de referência na meliponicultura. Valeu, Leonardo. É essa a intenção, né? É essa a intenção. O Marcos, bom dia. Você poderia falar um pouco sobre as mini colônias? Já tenho vídeo sobre isso, pessoal. Não recomendo para quem não tem experiência, tem que tomar muito cuidado. Em poucas situações que ela vai funcionar. Ela funciona muito bem para jandaíra. Eu sei que tem gente que faz com mandaçaia, mas você vai ter mais trabalho. Eu não faço,
e não recomendo. Mas não é impossível. Agora, mini colônia como saída para aumentar rapidamente seus enxames, eu não sei, tem que avaliar caso a caso. Leonardo, as mirins hoje seriam as mais rentáveis? Boa pergunta, Leonardo. A venda de enxames de mirins, pessoal, tirando um pouco a Droriana, mas ainda assim é possível vender a Droriana, mas, por exemplo, mirim baçu, mirim preguiça, abelhas que vão em caixas didáticas, é muito legal você criar elas, porque precisa de precisa de pouco espaço, né? Então fica aí mais fácil a pessoa acomodar. Você pode ter mais enxames. Quem está comprando não vai precisar de muito pasto. Uma ajudinha ou outra ali com um copinho de xarope uma vez a cada 2 meses ou menos até. Não necessariamente precisa alimentar. Então as mirins são sim, assim como a lambiolhos, uma boa opção para o meliponicultor robista, né? Ou quem não é robista, né? Para quem é o comercial quer produzir esses enxames. O comercial ele vai ser robista, né? Porque você tem que gostar da atividade para criar as abelhas, né? Não tem como. Quase toda. Quem é produtor de alguma coisa tem que gostar daquilo para ter rentabilidade, para conseguir ter sucesso. Senão, no curto talvez não, mas no médio e longo prazo não vai dar certo, né? Tem que ter um bom grau de amor pela atividade, né? Senão você não vai cuidar da forma que precisa, não vai ter realmente o cuidado, carinho, busca por conhecimento, entendimento das abelhas e da atividade. Por que o enxame de lambiolhos tem esse valor? Everson, é pelo... Não é tanto é um pouco pela raridade, muitas pessoas buscando. É a lei da oferta e procura, pessoal. Eu consegui vender a 900 por quê? Tá na caixinha didática, queimada e vernizada, cadastrada no sistema, enxame forte. Talvez você vá achar enxames mais simples, em caixas mais simples, por um valor um pouco menor. Milha Floripa, a aquisição de mandaçaias nessa época do ano de março é perigoso. Isso no sul, para quem tem problema com o mal de março, né? Eu vou falar quinta-feira, o vídeo de quinta-feira vai ser sobre isso, tá? Algumas pessoas ficaram em dúvidas, outras nunca tinham ouvido falar. Mirosmar, tem mirim Lucy e raramente alimentos, são muito independentes, exatamente. O Meliponário Racha, Carlos, como está o cadastro das abelhas? No sistema do Estado, né, o cadastro na Secretaria do Meio Ambiente, ele tá para dezembro, tá? Ele foi prorrogado até dezembro, acho que até dia 7, alguma coisa assim. Na Defesa Agropecuária você pode fazer a qualquer momento, na Secretaria do Meio Ambiente também. E o meu cadastro no Meliposis, que é o que eu tenho falado aqui ultimamente, eu tô na metade. Não tô na metade, eu não cheguei em 150 ainda. Tem mais de 300 enxames para cadastrar. Tá demandando tempo, por quê? Porque eu já tinha algumas anotações. Então eu tenho que subir manejo por manejo. Não tem como ser diferente. Qualquer sistema que eu fosse querer colocar tudo isso, força do enxame, foto da caixa, da onde veio, o valor que eu comprei, realmente tá ficando algo muito rico. A hora que eu terminar, eu vou passar para vocês. Pessoal, e lembrando que tem cupom do Meliposis. Se você não é aluno do Meliponicultura na Prática, já estava esquecendo. Se você não é aluno do Meliponicultura na Prática, tem cupom de desconto de R$30 até o final de... Nossa, que dia que é hoje? Hoje é dia 25. Tem até o final de fevereiro. Até o final de fevereiro tem desconto de R$30 no cadastro anual, tá? Mas é isso, pessoal. Meliponicultura como atividade comercial é totalmente possível. Você não precisa ter uma mata imensa ao redor. Você pode começar a rentabilizar com poucos enxames. E é aquilo que eu falei, vai depender tudo é questão de tempo investido, dinheiro investido e número de enxames, né? Não tem como eu querer ter um grande lucro com qualquer atividade. Com bovino, se eu tiver uma vaquinha, um boizinho, a rentabilidade é muito menor do que... É questão de número, né? É proporcional. Se você tem mais enxame, você vai ter uma maior rentabilidade. Mas é totalmente possível você pagar todos os custos da sua atividade com os enxames que você já tem em mãos. Começa aos poucos, vai divulgando, não precisa... Aos arredores você já consegue divulgar. Se você quer aumentar isso, vai para a internet, muita gente já tá. Pelo menos coloca o seu nome, coloca a sua foto aparecendo com os enxames, mostra os enxames, mostra os processos, coleta de mel, confecção do extrato de própolis, vai mostrando isso para ter confiabilidade, que você vai ter sucesso na criação. E adquira um Meliponicultura na Prática. Link na descrição desse vídeo no YouTube, na descrição aqui no Spotify se você está ouvindo, ou sempre no link da bio no Instagram. Mas é isso, pessoal. Desejo sucesso a todo mundo.
que vocês, assim como eu e vários outros meliponicultores, possam ter a meliponicultura também, além de hobby, como uma atividade rentável. No mais é isso, um abraço e até o próximo Papo de Meliponicultor.